todos. Então, continuando com a análise combinatória, né? Vamos falar hoje da permutações simples e fatorial. Ok? Então, permutar é sinônimo de trocar. Associamos a permutação à noção de embaralhar, isso é, trocar objetos de posição. Tá? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Primeiro exemplo. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los em um mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Né? Então, temos a árvore de possibilidades aqui, né? Para a gente visualizar essas combinações aí. Tá? Então, os algarismos 1, 2 e 3. Tá? Então, digamos que a minha primeira escolha seja o número 1. Né? Na minha segunda escolha, eu tenho duas opções. Pode ser o número 2, né? Ou o número 3. Certo? Escolhendo qualquer um desses, né? Por exemplo, se eu escolher o número 2, só me resta uma outra alternativa no final, que é o número 3. Tá? Então, dessa forma, eu vou formar o primeiro número aqui, né? Formado de 3 algarismos, ó, com os algarismos 1, 2 e 3, e nenhum está repetido. Certo? Então, a primeira opção foi o número 1, a segunda opção eu escolhi o número 2, poderia ser o 3, e na terceira opção sobrou somente o número 3. Né? Da mesma forma, a gente procede aqui. Ó. Se eu escolher o número 3, vai me sobrar apenas o número 2. Então, eu vou formar um outro número ali no final. Certo? Agora, se o número a ser escolhido é o número 2, né, eu também tenho duas opções na segunda posição. Pode ser o número 1 ou o número 3. Né? E da mesma forma, né, seguindo para o final, se eu escolher o número 1, sobra o 3. E se eu escolher o 3, né, sobra o número 1. Ok? Então, a gente vai formando os números. Ó. Tá vendo? Ó? São os mesmos algarismos, né? Só que a mudança de posição de um deles, né, ou de dois, né, no caso, já forma um outro número. Então, são números diferentes. Ok? E sem repetição. E da mesma forma, né, se eu escolher o número 3 no início, né, também vou ter duas opções, né, sobra o 1 e o 2, e no final eles invertem, né? Se eu escolher o 1, no final fica o 2. E se eu escolher o 2, no final vai ficar o número 1. Tá? Então, estão aí, ó, os números, né? Os números formados com os algarismos 1, 2 e 3, né? Sem repetição. Tá? Então, percebe uma coisa aqui, ó. Na primeira posição, né, a gente tem aqui, ó, 3 possibilidades. Eu tenho 3 números para escolher na primeira posição. Já na segunda posição, né, eu tenho apenas 2 possibilidades, ó, porque um número já está escolhido lá na frente. Então, sobraram só 2. Então, são 2 possibilidades. E na terceira posição, sobra apenas uma possibilidade. Tá? Porque os outros 2 números já foram escolhidos aqui, ó, 3, o 2, né, nesse exemplo aqui, 3, o 2, e no final sobra apenas o número 1. Tá? Então, essa questão da possibilidade aí, né, na permutação, né, ela funciona no mesmo esquema ela é o mesmo esquema, né, do princípio multiplicativo, né, que a gente viu aí numa outra aula. Tá? Então, olha só. Só que nesse caso, né, eu não tenho repetição. Ó. Então, sempre vai diminuindo uma unidade. Né? Eu sempre tenho uma possibilidade a menos. Certo? Então, 3
na primeira posição tenho 3 possibilidades, né? Na segunda posição tenho 2 possibilidades e no final resta apenas uma possibilidade. Tá? Então a forma de resolver é a mesma, né? Ó, é o princípio multiplicativo, né? Só multiplicar isso aqui, né? 3 vezes 2 vezes 1 e 6. E foi o que a gente encontrou aqui, né? 6 números que podem ser formados, né? Com os algarismos 1, 2 e 3. Então, continuando aqui com outro exemplo, né? Quantos são os anagramas da palavra anel? Tá? Então, usando o mesmo esqueminha que a gente usou antes, né? Tá? Então, são 4 letras, né? Então, tenho 4 posicionamentos aqui, certo? Agora, a pergunta é, para a primeira posição aqui, quantas letras eu tenho? Tá? Então, na primeira posição eu tenho 4 letras, certo? Agora, uma letra foi usada aqui, certo? Quantas que me sobram para a segunda posição? Sobram apenas 3 letras. Tá? E depois, para a posição seguinte, né, 2 letras já foram usadas. Vai sobrar apenas 2 letras. E no final, apenas uma letra. Né? Lembrando que os anagramas, né, são permutações também. Tá? E o que é isso? É simplesmente a combinação dessas letras aqui. Ó. Ou seja, eu simplesmente vou trocar elas de lugar. Então, quantas combinações eu posso fazer com essas letras aqui? Ó, sem repetir nenhuma letra. Tá? Nenhuma vai ser repetida. Tá? Eu vou apenas trocar de posição. Tá? Então, usando lá o princípio multiplicativo, né, a gente tem a multiplicação, né, entre as possibilidades de cada etapa, né, ou de cada posição aqui. Ó. Tá? Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Portanto, a palavra anel pode formar 24 anagramas, ou 24 combinações diferentes, né, com essas letras aqui. Certo? Agora, o fatorial, o que a gente chama de fatorial, né, é a permutação de n elementos, né, uma certa quantidade de elementos, indicado por n, né, e um ponto de exclamação ali. Tá? E a gente lê fatorial de n ou n fatorial. Tá? Então, o que a gente fez aqui, ó, né, na palavra anel, por exemplo, né, foi o fatorial de 4 elementos. Ó, né? O que a gente fez aqui, ó, foi o 4 fatorial, ou fatorial de 4 elementos. Tá? E ele acontece dessa forma. Ó, a gente sempre vai diminuindo uma unidade. Sempre tem uma possibilidade a menos, porque as outras já foram usadas anteriormente. Certo? Então, sempre vai diminuindo até chegar no 1, no número 1. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui de fatorial. P5, né? A permutação de 5 elementos. Então, são 5 elementos em 5 posições diferentes, né? E nenhum elemento se repete. Tá? Então, na primeira posição, né, se a gente fosse usar os quadradinhos ali de cima, primeira posição, eu tenho 5 objetos, 5 possibilidades, né, para colocar quaisquer objetos, ou números, ou, né, qualquer coisa que seja. Né? Depois eu tenho 4, depois 3, 2 e 1. Né? Então, sempre vai diminuindo 1. Tá? Então, nesse caso aqui, 120 é o número de permutações para 5 objetos. Tá? Ou a permutação de 5 elementos quaisquer. Então, se eu tiver 5 elementos, eu posso combiná-los de 120 maneiras diferentes, né? Sendo que nenhum deles se repete. Ok? E o n fatorial, né, o 5 fatorial, ó, é a mesma coisa. Né? Então, a permutação de 5 elementos é o fatorial de 5, ou 5 fatorial. Tá?
e a conta que a gente faz é a mesma. Ó. A gente vai diminuindo até chegar ao número 1, tá? E faz a multiplicação entre esses números, né? Que nesse caso dá 120. Então, o fatorial de 5 é 120. Ok? Ou 5 fatorial, né? Que é a mesma coisa. Tá? Então, outro exemplo aqui, ó, P4, a permutação de 4 elementos. Ó. É a mesma conta que a gente já fez aqui em cima. Tá vendo? Tá? Então, a permutação de 4 elementos, né? São 4 elementos distribuídos, que podem ser distribuídos, né? Ou organizados de 24 formas diferentes. Tá? E a mesma coisa também, né? Esses 4 elementos combinados, né? É o que a gente pode chamar de 4 fatorial, ou fatorial de 4. Tá? Então, multiplicando, né? 4, 3, 2 e 1, né? Sempre até chegar ao número 1, tá? A gente tem aí o 4 fatorial, né? Que é o número de combinações, né? Ou o número de anagramas, ou qualquer coisa que a gente queira saber, né? De quantas formas dá para combinar, né? De quantas formas diferentes, né? Quantas são as possibilidades, ok? Então, o fatorial é isso, ó. É permutação de n elementos, né? A permutação de uma certa quantidade de elementos. Então, é isso aí, né? Essa parte da análise combinatória, permutações simples e fatorial, ok? Até a próxima aula, então.